Então tá, pessoal, estamos no nosso segundo encontro falando sobre oração. Semana passada a gente viu como o propósito da oração não é pedir coisas a Deus exclusivamente, mas principalmente alinhar o nosso coração, a nossa vontade com a vontade de Deus. E a gente viu isso quando Jesus ensina os apóstolos a orar. Como devemos orar? Como é que oramos? E aí ele traz a famosa oração do Pai Nosso. Então a gente viu justamente que eram essas duas coisas, justamente mostrar a Deus a nossa submissão que a gente tem com Ele e reconhecer que Ele é. Então nós vamos continuar com a mesma oração. Hoje nós vamos com Mateus 6, 11, onde diz assim, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Então nós temos na verdade agora um momento que parece que é aquilo que a gente estava esperando. Dá-nos hoje, parece que agora chegou o momento de pedir. Isso que é engraçado que quando Jesus trabalha, ele nos ensina algumas coisas que a gente deve pedir. Ele não diz peça qualquer coisa, ele nos ensina algumas coisas que nós devemos pedir. E nessas coisas a gente pode resumir nessa oração que ele nos ensina a pedir três coisas, que coincidentemente todas elas começam com a letra P. Nos ensina a pedir provisão, nos ensina a pedir perdão e nos ensina a pedir proteção. Nós vamos falar de duas dessas coisas hoje. Provisão e perdão. Então vamos lá, queridos. Para exemplificar isso, quando a gente fala na oração, que a gente está se rendendo à vontade de Deus, eu quero que você lembre quando você aprendeu a nadar. Nós temos medo da água, nós naturalmente somos seres colocados para andar na terra. A água não é nosso meio normal de existência. Então quando a gente aprende a nadar, a gente está na piscina, a gente se aferra ao solo firme, na borda da piscina, a gente tem medo de largar aquilo. E esse medo de largar nossa vontade, que está na terra firme, e abrir mão da nossa vontade, nos impede de viver e desfrutar da piscina. Para a gente aprender a nadar, desfrutar da piscina, do legal que é o verão no mar, na piscina com os amigos, a gente precisa aprender a largar algumas coisas que a gente segura. E na oração é a mesma coisa, a gente abre mão da nossa vontade e deixa a vontade de Deus. Mas vamos lá, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Isso não quer dizer que a gente especificamente está pedindo pão todos os dias, mas isso traz para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus falar a lembrança da época que eles estavam no deserto, quando eles precisavam todos os dias depender de Deus para ter a sua provisão. Quando eles recebiam maná diariamente, eles iam para lá. Aqui o foco da oração é a gente entender que Deus está nos dizendo, olha, lembra a primeira coisa, que eu sou a fonte de todas as coisas. Tu precisa de pão, tu precisa de saúde, tu precisa de restauração no casamento, tu precisa de qualquer coisa, começa a oração pedindo, Senhor, tu é a fonte de todas as coisas. Então, antes de pedir, a gente precisa reconhecer a fonte, que essa fonte é Jesus, a fonte de todas as coisas que a gente precisa é Jesus. Por isso, essa oração do Pai Nosso, onde diz, olha, reconhece a fonte de todas as coisas. Então, o meu primeiro convite, nessa semana que a gente está estudando isso, é que você comece essa oração reconhecendo que Jesus é a fonte de tudo que você precisa. Ele é a fonte. Então, não é a sua força, não é o quanto você sabe, não é o quanto dinheiro você tem, Ele é a fonte. Abra mão da borda e nade no fluir do Espírito Santo, nade na piscina que Deus tem para você, esse mundo maravilhoso que tem para você. Segunda coisa que me chama a atenção é a questão do perdão. Se a gente vai para o versículo 12, aí eu vou ler assim, diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Então aqui nós temos uma segunda coisa que diz, olha, tu pede o que precisa, porque eu sou a fonte da tua provisão, mas também tu precisa olhar primeiro para dentro de ti. Perdoa as nossas dívidas, eu peço perdão pelos meus erros. A oração é um lugar onde eu deixo Deus trabalhar meu interior, eu peço perdão, assim como eu vou perdoar aqueles que me ofenderam. Então olha só, a primeira parte a gente gosta, Senhor, perdoa as minhas falhas. A segunda é mais difícil. Mas como é que a gente chama uma pessoa que diz o que deve ser feito e ela mesma não faz isso? A gente chama de hipócritas. Então Jesus está dizendo, olha, não seja um hipócrita. Faça aquilo que você está me pedindo que eu faça. Faça aos outros. Por isso ele começa, sabe, no versículo 5, diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Jesus, olha, não seja assim.
a primeira coisa que eu preciso trabalhar na oração é teu coração. Então o que Jesus está dizendo, olha, você precisa perdoar. E aí minha segunda pergunta hoje, existe alguém que você não tem perdoado? Para chegar diante de Deus e ter todo acesso àquilo que é a vida plena, você precisa perdoar. E esse é o convite. Quem você não perdoou, quem você tem dificuldade de perdoar. É engraçado como perdoar é uma decisão nossa. Só que a gente não perdoa quando a gente olha muito mais para aquilo que eles nos fizeram, para nós, do que aquilo que eu fiz para Deus. E a oração aqui começa diferente, ó. Perdoa as minhas dívidas, eu olho primeiro para mim, assim como eu perdoo os que me ofenderam. Então o convite que nessa semana é para você olhar para dentro. Para você olhar para a sua condição diante de Deus como pecador, como pessoa que precisa de perdão, e isso vai facilitar com que você perdoe os outros. Então, em todas as coisas, volta ao princípio da submissão. Senhor, eu submeto a minha vontade porque Tu és o meu provedor e eu submeto o meu interior a Ti na oração porque eu quero que Tu me perdoe assim como eu perdoo os outros. Para terminar, tem um versículo interessante e que nos leva a refletir, que o versículo 14 diz assim, ó, pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, na oração, Deus quer trabalhar no seu interior primeiro. Essa é a nossa reflexão dessa semana. Que tenha uma boa reunião e que o Espírito Santo convença você de que Ele é o provedor, tudo que você precisa está nele e que você precisa perdoar, limpar seu coração para ter acesso a essa piscina maravilhosa que Deus coloca diante de você. Uma boa semana.